De volta com o programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade. Hoje estamos conversando com o Dr. Ricardo Stock, oftalmologista especialista em retina e segmento anterior. Nós falamos um pouquinho sobre catarata nesse primeiro bloco, sobre a conceituação, causas, tratamento, diagnóstico, enfim. E vamos continuar falando sobre esse assunto mais curioso do que nós realmente esperávamos. Com relação, doutor, à recuperação desse paciente, em 2 dias ele pode fazer a cirurgia dos 2 olhos. Vamos supor que é necessário ele fazer essa cirurgia, um dia faz a cirurgia, no outro pode realizar a cirurgia do outro olho. Quanto tempo esse paciente vai demorar para retornar com as suas atividades normais, voltar ao seu trabalho? Isso também é uma pergunta interessante, porque eu fiz a minha especialização em Curitiba. Curitiba é só concreto, totalmente diferente da nossa região. Lá a gente tinha um tipo de orientação: pode operar e 2 semanas depois o paciente estava apto a realizar as suas atividades diárias. As atividades diárias geralmente aqui em Joaçaba e região não são as mesmas que são em Curitiba. A gente tem criação, tem muita horta, plantação, agricultura. Então o meu discurso pós-operatório e pré-operatório mudou totalmente com a minha vinda para cá. Hoje eu te digo assim, o paciente sai daqui do consultório podendo ler, escrever, jogar carta, usar computador. 15 minutos de pós-operatório ele já pode. Tudo que envolver esforço físico, sujeira, poeira, ele tem que se afastar. Se o paciente trabalha na agricultura, a gente pede, a partir do momento da cirurgia do primeiro olho, mais ou menos 3, 4 semanas de pós-operatório, sem atividade física. No entanto, volto a repetir, o olho já deve ser usado, e eu mesmo digo para o paciente, já vai para casa e já lê, já volta a fazer o olho funcionar. Mas para voltar às suas atividades diárias com força total, no 3º dia de pós-operatório, que dá 30 dias de pós-operatório, a gente dilata, avalia a lente dentro do olho e daí sim está liberado. Se for ao limite da minha orientação, são 30 dias. A catarata ela pode voltar, né? Ou não? Não. Uma vez operado, está curado da catarata? Para sempre. Falar da nossa técnica, está resolvido para sempre. Não volta. Questão do óculos. O paciente fez a cirurgia da catarata, ele vai poder eliminar o óculos ou não necessariamente? Hoje em dia tem um conceito novo, essa moderna da cirurgia da catarata, que a gente elimina o óculos, não em 100% dos casos. Cirurgia refrativa é aquela na qual o paciente cria a independência do óculos. Então a cirurgia da catarata hoje ela é considerada uma cirurgia refrativa. Existem as lentes premiums que a gente comenta, que são as lentes que corrigem astigmatismo, que corrigem miopia, que corrigem hipermetropia. Tem lente multifocal. Hoje o paciente, se o olho dele aceitar aquele tipo de lente que a gente vai fazer a avaliação pré-operatória, ele pode ficar tanto sem óculos para longe quanto para perto. Volta um paciente de 75 anos de idade a ter 30 anos. Essa tua pergunta, todas as tuas perguntas, como eu havia comentado, foram muito interessantes. Eu acho que o ponto alto hoje da cirurgia da catarata, além de melhorar a visão, é oferecer algo a mais. É oferecer a independência do óculos. Então, com certeza, 90% dos pacientes ficam sem óculos. Podemos deixar um olho para longe, outro olho para perto. O paciente não nota essa diferença, mas ele vai ter uma visão boa 100% para longe, vai ter 100% para perto. Dá para usar lente multifocal, dá para usar uma lente tórica se o paciente tem astigmatismo. A gente faz, pelo menos a gente aqui na clínica, faz o possível para deixar o paciente sem óculos. Infelizmente, não é todo mundo que pode isso, né? Nesse acompanhamento, doutor, como se percebe a evolução do paciente e a própria mudança na qualidade de vida, porque ver bem, ver com nitidez é algo extraordinário. Deus nos deu a possibilidade da visão. Como que é a qualidade de vida, a satisfação do próprio médico ao ver esse paciente que estava com um percentual da visão considerável, comprometido, e esse cidadão, quem sabe, volta até a sorrir após a cirurgia. Como que funciona isso? Teve uma senhora de Três Itilhas que estava morando em São Paulo e retornou para cá para fazer uma consulta com a gente. E o filho comentou justamente isso, que ela chegou, parecia uma engruvinhada, como ele falou, né? Muito quieta, com dificuldade, ela estava corcunda, olhando para baixo, não fazia mais o tricô, não fazia mais crochê, não lia. E depois da cirurgia, a mudança dela foi fenomenal. Ela levantou, ela corrigiu a postura, ela estava mais feliz, ela vinha mais para cá. A gente acabou até descobrindo que ela não vinha justamente porque tinha dificuldade para pegar o táxi, dificuldade para pegar o ônibus, e agora ela vem com certa frequência para cá. E o filho sempre diz isso: doutor, não operou só o olho,
Operou minha mãe como um todo, porque essa é uma outra mulher, 92 anos ela tem. 92 anos. 92. E tá firme e forte. E isso se nota todo dia nos pacientes. Graças a Deus, eu acho que a maior satisfação é justamente essa, né? Não é só mostrar as letras aqui e dizer, tá vendo, tá enxergando melhor, é muito mais do que isso. Os pacientes voltam comentando que voltaram a jogar bocha, voltaram a jogar carta, trabalho manual que não se fazia, tá fazendo de novo, é muito gratificante. Doutor, a questão da hereditariedade, por exemplo, eu tenho um histórico familiar, o avô teve catarata, a avó teve catarata, os pais tiveram catarata, eu vou ter uma predisposição a sofrer com este problema? Não, até hoje não se tem estudo, porque a medicina ela é baseada em evidências, tem que se fazer um estudo, tem que acompanhar gerações e gerações para avaliar a genética da catarata, mas teoricamente não tem, eu pelo menos não vejo dessa forma. Se o teu avô viveu até os 85, ele vai ter catarata. Se o teu pai viveu até os 85, vai ter também. Se você viver até os 85, também vai ter catarata. Há quem diga até que depois de 70 anos de idade, 100% dos pacientes têm catarata. E tão comum que é essa opacificação do cristalino. Então é difícil cientificamente estudar o componente genético de uma doença tão prevalente. Eu ainda acho que não tem. Isso se torna regra com algumas exceções. Sim. Ou seja, com 90 anos de idade, pode ser que alguém não tenha catarata, uma em não sei quantos. Tem muita gente que a gente realmente fica surpreso, senta na cadeira, começa a dizer que está com a visão baixa, a gente avalia, analisa e é grau de óculos, por exemplo, não é nem catarata. E com 90 anos de idade não opera. Por exemplo, uma catarata, ela pode trazer outras doenças juntos, doenças relacionadas à visão em si? A única que eu acho que é importante, o que a gente já comentou, é o glaucoma, é o aumento da pressão intraocular pelo entumecimento, pelo aumento do cristalino. Essa, sem sombra de dúvida, a gente tem que ser radical na indicação a tal ponto de dizer, olha, o senhor opera ou eu não lhe acompanho mais, tem que procurar outro profissional porque vou estar rasgando meu diploma de médico acompanhando alguém que está evoluindo, está ficando cego pelo aumento da pressão e não quer operar catarata. Há muito tempo atrás se relatava o rompimento do cristalino dentro do olho, causando uma reação inflamatória importante. Hoje a gente já não vê. Eu, desde 2001, estou na oftalmologia e nunca vi. Mas a pressão, até hoje, eu poderia te dizer que é a única que a gente sabe que pode ser ocasionada glaucoma pela catarata. Voltando um pouquinho, por exemplo, existe aquele tipo de catarata que é aquele que a criança pega da mãe, que teve algum tipo de doença, enfim, durante a gestação. Essa criança ela pode ser operada quando criança ou é necessário que ela chegue à vida adulta, que tenha a formação desse olho completo? A partir de quantos anos eu posso operar? O olho ele é obrigado a enxergar até os 5, 6 anos de idade, senão ele não aprende a enxergar. Ele desenvolve uma doença chamada ambliopia. O olho é totalmente normal, mas a criança não enxerga. Então a catarata na infância ela tem que ser operada precoce. Quanto mais precoce se operar, melhor é o resultado e mais garantido é a visão da criança. Sem dúvida, quanto antes também. Tá certo. Doutor, antes de nós terminarmos a nossa entrevista, hoje até falamos sobre, uma das nossas questões falava sobre o trauma que pode causar a catarata. Inclusive isso eu visualizei no site aqui da clínica, que traz alguns casos que são explicados, na verdade, na própria página. Tem como falar um pouquinho do site para o nosso telespectador e também deixar o endereço para quem quiser acessar, tirar alguma dúvida, mandar um e-mail, enfim. O nosso site é trabalhoso de fazer, porque se trabalha muito e o que se coloca na internet tem que ter embasamento teórico, mas é www.belotostock.com.br. Ali é uma das formas que a gente vê de orientar o paciente, passar educação ao paciente, como você falou, relatos dos casos que a gente acha interessante, a gente está sempre colocando na internet. Grande parte do que a gente conversou até está ali, mas eu acho que esse bate-papo é mais saudável, aí é mais para as pessoas entenderem, né? Mas obrigado a todos pela audiência, voltamos na semana que vem. Um grande abraço e até lá.